assistiu Garfield fora de casa sabe que ele é um dos filmes mais divertidos do ano. Mas será que você notou um número que se repetiu várias vezes? Logo no início, assim que vemos o Garfield desbloqueando o celular, ele digita uma senha. E os números são 061978. E aparentemente esse é um código aleatório, correto? Errado! Isso porque logo depois a gente vê o mesmo número aparecendo na lata de lixo que tá ao lado do caixote em que o pai do Garfield deixa o gatinho esperando enquanto chovia. O que será que significa esse número afinal de contas? Essa é uma referência à data em que a tirinha do Garfield estreou, 19 de junho de 1978. Uma bela homenagem. E vem descobrir muito mais com a gente aqui nesse conteúdo incrível. Outro detalhe bem legal acontece logo no início. Note que entre os aplicativos que aparecem no celular que o Garfield usa para pedir seu, entre aspas, pequeno lanche, existem ícones que estão em todos os smartphones, como relógio e localização de contatos. Mas fora ele, tem apenas basicamente aplicativos de comida e pra dormir. Ou seja, vemos basicamente o estilo de vida dele completamente descrito em alguns poucos ícones de seu celular. A pizzaria do início existe, só que com uma pequena diferença. Ao invés de Mama Leones com I, ela se chama Mama Leones com E. Quer dizer, existia até 94 e ficava localizado em Nova York e era muito famoso pelos seus pratos italianos excelentes. O café da manhã do Garfield é às 9h17 da manhã, o que indica que ele é o mais preguiçoso do mundo dos desenhos e não tem uma rotina minimamente saudável, tirando as segundas-feiras, que é quando ele toma banho e precisa ir na veterinária em que o John é apaixonado. E por isso que ele odeia tanto esse dia. O gato laranja não tem nenhuma outra obrigação fora comer e dormir o máximo que ele quiser e puder. E é nessa hora do filme que ele deixa bem claro. O nome do garçom que atende o John é o Vito, o mesmo nome do chefe da família Corleone, da trilogia de filmes mundialmente famosa O Poderoso Chefão, uma referência a um dos personagens italianos mais famosos da história de Hollywood, o que faria sentido já que se trata de um restaurante de comida italiana. Quando John mudou do apartamento para uma casa, Garfield deixa o seu humano adotar mais um mascote, o Odd. E no momento em que eles passam correndo na sala, a gente pode ver que John tá lendo um livro. E o título é O Grande Gatsby, que é uma paródia ao livro O Grande Gatsby, só que adaptado para uma versão felina, que tem muito mais a ver com o Garfield, não é verdade? Quando o John tá trabalhando no seu escritório de desenho, a gente pode ver um lembrete acima escrito para Jim. Essa é uma referência ao próprio criador, que se chama Jim Davis. Mais uma vez a gente vê o John em seus momentos livres, lendo um outro livro da literatura clássica. Pelo menos ao que parece uma versão da obra-prima de Shakespeare, Romeu e Julieta. Uma outra versão felina de Romeu e Julieta, a história clássica de amor impossível, mostrando que o John anda meio carente. E em homenagem à situação amorosa do pobre John, vamos comentar hoje #carente aqui embaixo. O gato preguiçoso tá confortavelmente em frente à TV assistindo Catflix, que a gente nem precisa falar que é uma referência clara e nítida à Netflix, que todos nós conhecemos. Enquanto ele tá vendo algo aleatório no seu streaming, Odd troca e coloca em uma versão bem tosca que lembra bastante novelas mexicanas de amor melosas, que aqueles com coração mais mole adoram assistir. E parece que esse é o caso tanto do Odd como do John, e não tem nada a ver com o Garfield, já que ele não gosta de coisas emotivas demais. Quando ele coloca o John gentilmente para dormir depois que o coitado acaba cochilando enquanto trabalhava, podemos ver que ele o cobre, coloca um protetor nos olhos e um fone de ouvido para impedir ruídos. E é claro que eles seriam da Sony, que é a mesma dona da Sony Animation, que foi a empresa que produziu o novo filme do Garfield. Quando Jinx conta a sua história ao som do piano, ela comenta que veio da Inglaterra para os Estados Unidos para tentar a vida do show business. E quando a vemos saindo do ônibus, ela tá em frente a um local com uma placa enorme escrito American Next Top Feline. Essa é uma referência ao programa de renome mundial que busca talentos em diversas áreas, chamado America's Got Talent. E não só isso, o fato da Jinx dizer que veio de uma cidadezinha perto de Londres, a capital inglesa, não é uma coincidência. Isso porque o organizador principal desse programa de talentos na vida real é Simon Cowell,
que na verdade é natural da Inglaterra. Ou seja, essa foi uma pequena referência ao grande descobridor de talentos. Quando John se levanta de manhã cedo, a gente pode ver mais claramente os quadros que estão pendurados, tanto do Garfield como do Woody. E a gente vê que eles são homenagens aos desenhos clássicos dos dois personagens, sendo cópias exatamente iguais. Em seguida, quando o humano do Garfield abre o armário, a gente pode ver uma referência clássica a desenhos animados, os cabides com várias roupas iguais, o que explica porque o John sempre usa a mesma camisa azul todos os dias, já que ele tem só essas. Além disso, dentro do mesmo armário, a gente pode ver o que parece ser a bicicleta ergométrica dele, que a gente já tinha visto antes completamente desmontada. Inclusive, o Woody tinha usado a própria bicicleta como local para pendurar as mesmas camisas do John. Para poderem entrar na fazenda Lactose, Garfield, Vicky e Woody pedem ajuda ao Otto e prometem soltar sua amada Ethel se ele os ajudar. Durante o treinamento, a gente vê que o touro roxo usa um pedaço de chifre branco como apoio e também para explicar o seu plano, além de bater na cabeça do Garfield algumas vezes. O que muita gente não nota é que esse pedaço de chifre é exatamente do próprio Otto, já que a gente pode ver que um deles não está completo. O seu chifre quebrou de alguma forma entre o momento em que a Marge o separou da Otto e quando ele conheceu Garfield e seu grupo, mas não é contado como e quando isso aconteceu na história. Mas isso deve ter acontecido em alguma das várias vezes que o Touro Roxo disse que tentou libertar sua amada Ethel, mas sem sucesso. A dica disso acontece quando ele tenta criar uma distração para Garfield, Vicky e Woody, e ele passa a mão na cabeça, indicando que tentar romper a cerca elétrica com certeza faz a sua cabeça doer. Quando Marge traduz os miados da Jinx e descobre que o grupo do Garfield está planejando invadir a fábrica e roubar o leite no dia seguinte, ela retorna para sua sala, e podemos ver que no seu espelho existem alguns papéis colados, e um deles está escrito Laser Focus, que se você notar bem forma as iniciais LF, que são as mesmas da fazenda Lactose, que a gente vê por toda parte, o que com certeza não é coincidência. E sabe o que também não é? Você tá assistindo o nosso vídeo agora. Eu acho que o destino quer que você se inscreva no nosso canal. Quando vê que encontra Jinx para entregar o caminhão de leite roubado da fazenda Lactose, percebemos que as pedras do seu colar mudam de cores várias vezes. Isso prova que elas são pedras de personalidade, o que fala muito sobre a Jinx, sendo que a cor azul é a tranquilidade, a vermelha a raiva, verde a satisfação e violeta medo. Inclusive, essas são as mesmas cores que a gente pode ver nos vagões do trem em que Jinx prende o Vic nos momentos finais do filme, para cumprir o seu plano sinistro de vingança. Quando Garfield e Woody estão na carrocinha, a gente pode ver que na história se passa no mês de julho, como notamos pelo calendário que está ao lado dos gatos em suas gaiolas. Quando os drones aparecem, é uma referência a helicópteros ou aviões do exército que aparecem ao fundo, principalmente em filmes de guerra. Uma dessas rola no filme Top Gun, com Tom Cruise. Inclusive, a música de fundo é a mesma que toca no filme. A referência a filmes estrelados por esse ator não para por aí. Em um determinado momento, Garfield diz que não usa dublês em suas cenas, justamente igual ao astro de Hollywood, que também não utiliza. Em um determinado momento, depois que Jinx lança Garfield longe, ele cai com estilo em cima de uma caixa de pizza e faz uma pose típica de super-herói que lembra bastante as feitas pelo famoso Homem-Aranha em seus filmes. E na cena final a gente vê Nermal, em uma aparição surpresa, pedindo a primeira fatia de bolo de aniversário. Essa com certeza é uma das melhores animações que eu vi esse ano. Vale muito a pena. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!